vamos dar início ao nosso primeiro episódio da série Pixinguinha, Vida e Obra. Esta é uma série com 5 episódios, mas é claro que não vamos conseguir esgotar o tema, pois Pixinguinha é muito grande para apenas 5 episódios. Como diria o historiador Ari Vasconcelos, se você tem 15 volumes para falar de toda a música popular brasileira, fique certo de que é pouco. Mas se dispõe apenas do espaço de uma palavra, nem tudo está perdido. Escreva depressa, Pixinguinha. E é este o grande mestre da música popular brasileira, o meu escolhido para abrir o canal. Alfredo da Rocha Viana Filho, mais conhecido como Pixinguinha, era compositor, instrumentista, regente, arranjador, um dos maiores pilares da música popular brasileira. Ele também foi professor, que é uma novidade, muito difícil encontrar uma biografia que fale que Pixinguinha também foi professor. Exímio saxofonista, ele era um homem negro. Nasceu no dia 23 de abril do ano de 1897, na cidade do Rio de Janeiro. Mas também existe um levantamento feito pelo pesquisador e músico Alexandre Dias que aponta o dia 4 de maio do mesmo ano como o dia do nascimento de Pixinguinha. Ele era o 14º filho do casal Alfredo Rocha Viana e de Dona Raimunda Viana, sendo que 4 filhos eram do primeiro casamento da Dona Raimunda. O pai de Pixinguinha trabalhava na repartição geral dos Correios e Telégrafos, onde era chefe de seção da usina de eletricidade. E também ele era músico amador, tocava flauta, sendo muito solicitado nas rodas de choros da época. Pizindim, não sei se estou falando com a entonação correta, este era o apelido que a avó do Pixinguinha, que era africana de nascimento, colocou no Pixinguinha, era Pizindim, que significava menino bom. Mas com o tempo, esse apelido foi se abrasileirando e acabou ficando Pixinguinha, que é o apelido que ele leva para o resto da vida toda. Todo mundo só conhece Pixinguinha pelo apelido dele, Pixinguinha. Então agora vamos fazer um preâmbulo para a gente entender o que era a cidade do Rio de Janeiro naquele período em que vivia Pixinguinha. Porque às vezes passa a impressão que era tudo fácil, Rio de Janeiro, capital, praia. Então vamos ler um pouquinho o relato do jornalista. Para fazer uma referência sobre isso, eu peguei o livro João Pernambuco, A Arte de um Povo. Na página 16, quem quiser pode ler um pouquinho mais, eu vou fazer um resumo, né, só para a gente ter uma ideia, poder discutir e conversar o que era a cidade do Rio de Janeiro no ano de 1904. 1904, a realidade da cidade do Rio de Janeiro. Transcorria a Primeira República. Rio de Janeiro, sua capital, era o estilo de toda a modernização que ocorria no Brasil. Constituía de um polo de concentração de mão de obra escrava, recém-liberada e de imigrantes atraído pelo período de expansão cafeeira do Vale do Paraíba. Centro da economia do Brasil, no ano de 1830 até 1870, ano que inicia o seu declínio. No início do declínio do café, inicia-se o segundo surto industrial e o Rio de Janeiro torna-se o seu primeiro centro. Surgem pequenas fábricas de artefatos de ferro, fundição de ferro e bronze, caldeiraria, serralheria, fábricas de móveis, estaleiros. Aumentam também os serviços públicos. Em 1900, o Rio de Janeiro ainda não tinha 600 mil habitantes. Em 1904, o número ainda não passava de 700 mil habitantes. Os que chegavam em busca de emprego iam morar nos bairros pobres, onde proliferavam os cortiços. Nos trabalhos nas fábricas apresentavam uma jornada de 12 a 16 horas, incluindo sábados e pelo menos 2 domingos, às vezes todos os domingos. Olha só que exploração! O funcionário ele trabalhava 12 horas por dia, às vezes 15 horas e às vezes 2 sábados por mês e às vezes todos os sábados. Então trabalhava todos os dias nessa jornada incrível de até 15 horas de trabalho. Então, a situação da saúde pública era péssima, tanto que no inverno de 1904 morreram 3.566 pessoas com varíola
e o comércio prosperava conforme descreve Luiz Edmundo, um jornalista da época. A cidade é um monstro onde as epidemias se albergam, dançando sabates magníficos, aldeias melancólicas de prédios velhos e descascados pelos rebocos, vielas sórdidas cheirando mal. O povo está sem instrução, a indústria desprotegida, os serviços públicos de molas terras, só o comércio progride, com comerciantes à frente, o quilo a 800 gramas e o metro a 70 centímetros. Então, para a gente entender um pouquinho, o quilo a 800 gramas, todo mundo sabe que um quilo tem 1000 gramas. Então, aí já vem o roubo, né? 200 gramas a menos é o que se vendia para o povo, que era pobre, ali que trabalhava 15 horas por dia, né? E ainda era roubado ali no comércio. E o metro, que seria de 100 centímetros, era vendido com 30 centímetros a menos. E aí vai reclamar para quem? Não tinha PROCON, não tinha serviço de atendimento ao cliente e também nem tinha para quem reclamar, né? Pensa ali a população recém-liberta, né? Recém-escravo ali, não tinha respeito com as pessoas. Então esse era o Rio de Janeiro de 1904. No que diz respeito à cultura, o quadro apresenta-se bastante heterogêneo. No teatro, as óperas predominavam, recebendo companhias europeias, ocorrendo assim uma transplantação de cultura. Essas companhias se apresentavam em vários teatros, entre os quais figuram desde o Politeama, em São Paulo, passando para o Teatro São Pedro, em Porto Alegre, o Teatro da Paz, no Pará, incluindo o Teatro Amazonas, em Manaus, até o Lírico e posteriormente o Municipal, ambos no Rio de Janeiro. Esses teatros recebiam também peças de escritores brasileiros sérios. Era um tempo de machixe, tipo de música muito popular, resultando da mistura de polca com lundu. O polca e o lundu, que por sua sensualidade e obscuridade foi alvo de intensa repressão por parte dessas mesmas classes que, embora a apreciasse quando restritas aos palcos dos teatros e revistas, condenavam-na quando dançada nas ruas. Então, aí quando era só para apresentar o teatro, para ver, dar risada, tudo bem. Mas se o povo ali dançasse na rua, aí era repreendida. Então a gente pode pensar assim como hoje a gente pensa no funk, né, e outros estilos de músicas, que hoje o pessoal fala, é música obscena, quer recriminar. Então naquele período ali no Rio de Janeiro é a mesma coisa, né? Isso não é repressão pelo funk, é repressão pelo lundu, o samba também teve muita repressão. Outros ritmos populares executados na época eram a marcha, a modinha, o choro, que nasceu de uma forma chorada, com alguns músicos que interpretavam o gênero que estava na moda, né, em voga, né? Nos salões dançavam-se a valsa, a polca, o shot. Entre os compositores que se destacavam figuravam Chiquinha Gonzaga. Então, pensa, era um tempo de Chiquinha Gonzaga, que também vai ser matéria para o nosso outro podcast, né? Porque a gente tem que reverenciar muito Chiquinha Gonzaga, que fez muito pelo nosso povo, pela nossa música, pelo choro também. A gente vai falar um pouquinho de Chiquinha Gonzaga. Este é, enfim, o panorama do Rio de Janeiro daquele período que vivia a Pixinguinha. Então imagine como era em caso de trabalho, em caso de instrução. Então quando fala, o Pixinguinha fazia saraus na casa dele e tinha um monte de músico, não era aquele mundo maravilhoso. Primeiro, eles tinham que trabalhar essas 12, 15 horas, prestar aquele serviço, e nas horas vagas, que sobrava muito pouco, é que eles iam ali fazer, não um sarau, mas um ensaio, ensaiar ali para poder tocar, porque para adicionar o salário deles, que já era pouco, né, e ainda eram roubados no comércio, eles tinham que também tocar. Mas o tocar música, né, sempre foi o maior prazer, né? Os negros, embora trabalhavam ali o dia todo a sol quente ali nas senzalas, ali na escravidão, quando voltava para casa fazia ali o samba, porque o samba ele é muito antigo, ele vem lá desde a África
e continua ali com os Leva Senzala, que se junta com as músicas as indígenas, e aí forma essa música maravilhosa que era o samba, e aí depois também juntando com essas músicas trazidas da Europa, né, que a valsa, o machixe, aí juntando com o nosso samba e com as músicas indígenas, com o nosso ritmo indígena também, aí vira esse choro maravilhoso, que tocado por Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga e tantos outros. Como não conhecia aquele período, a gente faz uma ideia que era tudo lindo e maravilhoso e que eles tinham mais oportunidades do que a gente tem oportunidade agora. E aí a gente fala, mas para ele foi fácil, para mim eu não tenho essa oportunidade porque eu não tenho isso, não tenho aquilo outro. Mas eles faziam a oportunidade também, né? Embora tivesse que trabalhar muito tempo e depois aprender a tocar violão, tocar, ensaiar, ainda iam participar dos teatros, fazer choro nos salões, para poder também ajudar na renda e aí também trabalhando com a música e sendo esse sucesso, esse ícone que a gente hoje reverencia e não podemos esquecer que existiu Pixinguinha e tantos outros cantores do nosso choro, do nosso samba, e é por isso que a gente está fazendo esse trabalho, para que a gente não deixe de resgatar a nossa ancestralidade, o que foi o nosso povo, o que eles trouxeram. A gente não pode deixar morrer a nossa música, o nosso samba, o nosso choro. Então, voltando à vida de Pixinguinha, o pai do Pixinguinha, ele era funcionário das agências de correios e telégrafos, né? Ele era o chefe lá da empresa, e ele aluga, nesse período, uma casa, que é uma casa grande, mas ele aluga parte da casa, alguns cômodos, para ele e a família conviver. E essa casa, ela tem 8 quartos, 4 salas, e os outros quartos, outras dependências também são alugados pelos outros músicos que ali fazem música e trabalham com o pai do Pixinguinha, o seu Alfredo. Essa pensão, que fica conhecida posteriormente como Pensão Viana, era onde Pixinguinha convivia e onde tinha os ensaios às noites, que eles não iam se apresentar, né, nos teatros e nos salões. E então, essas noites que eles não se apresentavam, eles faziam saraus para que eles mesmos pudessem ensaiar músicas novas, tirarem novas músicas, e ali ficava ali convivendo com vários músicos e cantores. E é nesse período e é nesse local que Pixinguinha era criança e começa ali a conviver e começa a conhecer e gostar da música. Ele ficava ali no meio do pessoal ouvindo as polcas, as valsas, os choros que eles tiravam ali, que eles cantavam, até a hora que o pai dele falava: olha, Pixinguinha, já é tarde da noite, vai para a cama, vai dormir, né? Então o Pixinguinha vai pro quarto dele e fica ali no quarto sem dormir, ouvindo as músicas que eles estão fazendo, tirando, e vai com isso aprendendo. Pixinguinha era uma criança muito inteligente. Ele acabava aprendendo muita coisa ali de ouvido. E também, com 8 anos de idade, o pai dele já começou a ensinar ele a tocar flauta, e que ele foi aprendendo e se saiu muito bem. Mas também ele era uma criança que brincava como as outras, né? Brincava de bolinha de gude na rua, empinava pipa. Então, às vezes, dá a impressão que Pixinguinha vivia só estudando, mas ele era uma criança normal, que tinha os seus momentos normais ali de brincadeira, de estar na rua, de estudar, né? Então, a gente tem algumas anotações de períodos que Pixinguinha ele estuda, mas algumas biografias ela não traz exatamente porque não tem o tempo que ele conviveu em cada escola. O que se sabe é que Pixinguinha teve aulas com professores particulares na pensão que o pai dele pagava para o professor dar aula para ele, e também teve instrução com músicos em sua residência. Também sabe-se que Pixinguinha frequentou outras 2 instituições de ensino, que é o Liceu Santa Teresa e o outro é a Escola Popular do Colégio São Bento. Esse Colégio São Bento ele foi criado em 1912 para receber os filhos de famílias menos abastadas.
E foi lá também onde estudaram Lamartine Babo, Noel Rosa, também Pixinguinha, ele estuda nessa escola. Nesse período que Pixinguinha estuda no Colégio São Bento, ele também atuou como sacristão no mosteiro. Aos 12 anos de idade, o Pixinguinha ele já dominava os conhecimentos de teoria musical. Veja só que maravilha, com 12 anos de idade você já saber escrever, ler partitura. E esse conhecimento ele foi ensinado pelo professor dele de música, o músico César Borges Leitão. Também o Pixinguinha, com essa idade, já tocava flauta, já tocava cavaquinho, bandolim, e o sonho dele era ter uma clarineta de metal ali, porque ele queria fazer uns sons mais agudos. O Pixinguinha sempre está pensando ali maior, grande já. A gente vai ver no decorrer da história o envolvimento depois do Pixinguinha também com o jazz, Louis Armstrong. Então o Pixinguinha ele já estava ali pensando ali, ó, tirando já o som de cabeça, pensando o que ele poderia fazer, o que ele poderia virar, um choro, o que ele poderia misturar. Então, um grande gênio. No ano de 1911, Pixinguinha está com 13 a 14 anos e ele faz a primeira estreia fonográfica como flautista no conjunto Choro Carioca, que é liderado pelo músico Irineu de Almeida. Tem em sua formação os irmãos de Pixinguinha atuando como violinista, o Léo e o Otávio, que era conhecido como Oxina. Também no ano de 1911, registra o início da atuação do Pixinguinha como flautista, da orquestra do Rancho Carnavalesco Filhas das Jardineiras. Lá ele conhece os parceiros que serão inseparáveis ao longo de toda a vida dele, que seria o Ernesto dos Santos, que é o Donga, e o João Machado Guedes, que é o João da Baiana. Também nesse ano de 1911, Pixinguinha tem a sua primeira experiência profissional na Casa do Chopp de La Concha. E no mesmo ano de 1911, registra ainda a primeira participação de Pixinguinha em um teatro, que era um dos principais mercados de trabalho para os músicos dessa década do século XX. Nesse preâmbulo ocorre uma informação importante que eu vou passar para vocês aqui, né? Um famoso flautista, o músico Antônio Maria Passos, ele fica doente e precisa ser substituído das peças, né, ali da orquestra. E aí o Pixinguinha é indicado para ocupar o lugar dele, né, pelo violinista o Arthur Nascimento, que já conhecia o Pixinguinha de outros lugares e também da choperia de La Concha, né? E aí ele o Tucci, né, como era apelido dele, vai até a casa da família Viana, ali na pensão do Vianas, né, chamar o Pixinguinha para que ele possa fazer o teste e entrar lá. E chega lá, o Pixinguinha tá lá na rua brincando, empinando pipa, né, porque ele era adolescente, né, tava lá de boa, empinando pipa, brincando. E aí quando o Tucci fala para ele, vamos lá fazer o teste, então eu te indiquei para você tocar na banda, né? Aí ele fala, eu não vou nada, tá louco, eu hein, né? Porque ficou preocupado, porque tocar num teatro, ainda mais num teatro, né, que tinha um prestígio, o Teatro Rio Branco, né, tinha muito prestígio na época. Então o Pixinguinha falou, não vou nada. Aí as irmãs do Pixinguinha ficam lá no pé dele, não, Pixinguinha vai sim, deixa de ser tolo, vai lá, insiste para ele. Aí ele pega, acaba indo. Esse depoimento foi dado pelo próprio Pixinguinha, quando ele deu esse depoimento no MIS, né, que é o Museu de Imagem e Som. Se troca, né, vai lá com o Tucci, e aí ele apresenta, o Tucci apresenta ele para o seu Auler. E aí ele fala assim, olha, aqui está o moço de que eu lhe falei que vai substituir o flautista, né? E ele fala assim, que moço? Ele admira, né, porque o Pixinguinha é uma criança, né? Ele era magrinho e tudo, né? Nem parecia mocinho, né? Ele falou, que moço? Mas esse aí não é moço nem nada, é um fedelho, né? Aí pega, leva o Pixinguinha para fazer o teste lá. No teste, o Pixinguinha, né, mostra perfeita harmonia com a orquestra, o que garantiu para ele o lugar dele estreando na peça. Chegou o Neves com o melhor elenco da época. Então esse foi o primeiro episódio. Fiquem agora com a música Lamento
um dos choros mais populares de Pixinguinha. Ele foi gravado pela primeira vez no ano de 1928 pela orquestra típica Pixinguinha Donga. Beijo, até o próximo episódio. Essa atividade teve como base as seguintes referências: o livro João Pernambuco, Arte de um Povo, o site Enciclopédia Itaú Cultural Arte e Cultura, o site www.ebiografia.com/pixinguinha, o site oficial pixinguinha.com.br, do vídeo Cidade de Deus, Pixinguinha, e do vídeo Caminhos da Reportagem, Pixinguinha ao Mestre com Carinho. As músicas de fundo é do CD A Música Genial de Pixinguinha, do ano de 1980. Podcast experimental, arte e educação.